Oi, gente, tudo bom? Quero continuar partilhando uma palavra sobre fé, seguindo o ritmo do último vídeo, né? Agora no capítulo 11, versículo 7 de Hebreus. Lá nós vamos ver a história de Noé, né? O start, né? Hebreus fala sobre como o acreditar de Noé, o exercitar da fé dele em obedecer à direção de Deus para construir a arca, gerou a salvação não só para ele, mas para a família dele, né? E isso é algo que nós precisamos exercitar no nosso dia a dia, nós como homens, sacerdotes das nossas casas, né? Às vezes como líderes dentro da igreja onde nós servimos, ou como obreiros, sendo um braço, uma perna ali para o nosso líder, né? Nós precisamos entender que quando nós temos uma revelação e uma direção de Deus para as nossas vidas, está totalmente ligado não só a aquilo que cabe na nossa vida fora da igreja, mas dentro da igreja também e vice-versa, né? E aqui diz assim, Hebreus 11:7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Então a gente vê Noé tendo uma revelação do Espírito Santo, recebendo uma direção do Espírito Santo, sendo levado a um nível de obediência, né, aonde ele não sabia o porquê ele teria que construir a arca, né? Porém, ele creu na palavra que o Espírito Santo instruiu a ele e ele exercitou a fé dele através da obediência. E é uma estação que nós temos vivido, um nível de obediência onde Deus ele não vai nos dar explicação, Deus ele não vai permitir talvez a gente entender e enxergar o propósito, ainda que de uma forma espiritual lá na frente concluído, ele só vai desejar que nós venhamos obedecê-lo, né? Em 1 Samuel também diz que o Senhor ele se agrada mais em obediência do que em sacrifícios, não que Deus não se agrade quando nós sacrificamos as nossas vontades, a nossa carne para poder viver a vontade dele, mas ele se agrada ainda mais quando nós obedecemos e há níveis de obediência, né? Umas 2 semanas atrás eu estava num congresso de batalha espiritual e foi ministrado muito sobre essa nova estação, né? Durante esse ano, durante essa transição do mês agora de julho para agosto e decorrente o fim do ano, né? Que já tá para começar e isso se reflete no mundo espiritual, se reflete em coisas que nós estamos vivendo, né? Na nossa vida. E eu queria partilhar isso, né? Respaldado nessa palavra, trazendo esse entendimento do que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, para que nós venhamos obedecer e ter a fé que Noé teve, que mesmo ele não entendendo o porquê de construir uma arca naquele tempo, ele obedeceu à instrução do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. E continua dizendo assim: aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então nós precisamos entender que as direções que Deus nos dá no nível maior de obediência, como eu tinha falado lá atrás, que nós não vamos compreender o porquê Deus está pedindo para nós fazermos determinada coisa, ou deixarmos de fazer determinadas coisas, está ligado com salvação, com a revelação de Jesus, seja com uma nova forma de uma revelação de Jesus dentro da nossa casa, quanto a quem nos cerca, né? Porque a salvação não é só para nós, é para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que confessa e reconhece que ele veio a esse mundo e morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Amém? Para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus e vive como ele viveu, né? Nessa terra. E aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A palavra justiça é verdade, né? E condenou o mundo. O mundo é o que? Não as pessoas, mas esse mundo aqui, é essa terra, esse solo, né? Nós que somos cristãos protestantes, nós acreditamos que
Como diz em Apocalipse 21, nós herdaremos a Nova Jerusalém, que a nossa casa não é aqui, mas a nossa casa é na eternidade com Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito, que é a representação do Espírito Santo. E essa palavra tem falado muito comigo sobre obedecer. Obedecer mesmo não compreendendo o porquê Deus tem pedido determinadas coisas para mim fazer ou deixar de fazer. E às vezes isso pode se encaixar na sua vida como uma oferta de emprego, né? Às vezes isso pode se encaixar na sua vida como você não investir em determinadas coisas financeiramente falando. Isso pode se encaixar na sua vida como você dizer não para propostas ministeriais, entre outras coisas. Então é uma estação onde o Senhor tem nos chamado para nós exercitarmos a nossa fé num nível maior de obediência. Porque Noé, a palavra fala que Noé ele foi instruído, ele recebeu uma instrução divina. Isso diz o quê? Que ele recebeu uma direção do Espírito Santo. E ele creu naquela direção e pôs ela em prática. E nós sabemos a consequência dele ter posto essa direção em prática. E nesse processo ele teve que ele mesmo acreditar no que Deus falou para ele. Não adiantou ele anunciar para as demais pessoas, não adiantou ele falar do que possivelmente estaria por vir, porque aquelas pessoas não acreditavam, não acreditariam nele. Então, durante 120 anos, ele se dedicou em obedecer ao Senhor para aquele propósito. E aquele propósito gerou salvação não só para ele, mas para a casa dele. Então é isso que nós precisamos entender, que as direções que o Senhor tem nos dado nessa estação, ela está linkada com a nossa chamada, com o nosso propósito. O propósito é todos nós herdarmos a eternidade, e o chamado está dentro dos 5 ministérios, né? Então eu queria deixar essa palavra para vocês de Hebreus 11, versículo 7, sobre essa estação de nós pormos em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos instruído, de coisas que ainda estão para acontecer, coisas que ainda nós não compreendemos, mas nós sabemos que se o Espírito Santo nos deu a direção, é porque o Senhor é quem faz, é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que dá as ferramentas. Amém? É o Senhor que nos dá a fé necessária para continuarmos crendo e fazendo e obedecendo a direção do Espírito Santo. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês e que Deus abençoe.